Como assim o salário das babás virou assunto nacional outra vez? E no meio de uma separação que ainda nem esfriou? Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque notícias como essa mudam o tempo todo. Surgem novos detalhes a cada dia, e só assim você não perde nenhuma atualização, nem os bastidores que muita gente prefere não comentar. Nos últimos dias, um assunto aparentemente simples voltou a incendiar as redes sociais. Mas por trás dele existe muito mais do que um número jogado na internet. O suposto salário pago por Virgínia Fonseca às babás das Marias voltou a viralizar com força total, reacendendo debates antigos, criando novos julgamentos e colocando mais uma vez a vida da influenciadora no centro de uma discussão que mistura dinheiro, fama, relações de trabalho e até a recente separação de Virgínia e Zé Felipe. Tudo começou de uma forma que ninguém esperava. Em meio a comentários, especulações e torcida de lados opostos após o fim do relacionamento do casal, uma das funcionárias da família decidiu se manifestar publicamente. Em vez de atacar, expor ou tomar partido, ela fez exatamente o contrário. E foi aí que a situação saiu completamente do controle. A babá elogiou os dois patrões, deixou claro que não iria escolher um lado na separação e afirmou que ambos sempre foram pessoas maravilhosas. Uma fala simples, direta, mas que serviu como estopim para que um assunto antigo ressurgisse com ainda mais força. Rapidamente, internautas começaram a resgatar boatos do passado. Comentários antigos voltaram à tona, vídeos foram recortados, prints reapareceram e, em poucas horas, o tema salário das babás da Virgínia já estava entre os mais comentados em diversas plataformas. Para muitos, aquilo não era apenas curiosidade, era indignação. Para outros, pura desconfiança. Afinal, quanto ganha alguém que trabalha dentro da casa de uma das maiores influenciadoras do país? Esse não é um debate novo. Em 2023, um rumor tomou conta da internet afirmando que cada babá das filhas de Virgínia e Zé Felipe receberia supostamente cerca de R$ 20 mil por mês. Na época, o valor causou choque imediato. Enquanto alguns diziam que era absurdo, outros defendiam que, considerando a exposição, a responsabilidade e a rotina intensa, o valor até faria sentido. Mas, como toda informação que nasce sem confirmação oficial, o assunto virou um jogo de telefone sem fio, onde cada pessoa aumentava ou diminuía o número conforme a própria opinião. O problema é que, quando se trata de figuras públicas, qualquer boato ganha proporções gigantescas. E agora, com a separação recente, tudo passou a ser interpretado sob uma lente ainda mais sensível. Teve gente dizendo que as babás estariam se posicionando estrategicamente. Outros sugeriram que o elogio público teria segundas intenções. E, claro, não demorou para surgirem comentários questionando se o suposto salário elevado explicaria tanta lealdade. Diante da nova onda de especulações, Virgínia decidiu se pronunciar. Em conversa com o jornalista Léo Dias, ela foi direta ao ponto e desmentiu o rumor. Segundo a influenciadora, as informações que viralizam na internet sobre os salários simplesmente não são verdadeiras. Virgínia afirmou que nem mesmo é ela quem cuida dessa parte administrativa, explicando que essa responsabilidade fica com sua mãe, Margarete Serrão. Ela ainda revelou um detalhe que muitos desconheciam. Na equipe que cuida das Marias, nem todas são apenas babás. 2 delas são enfermeiras, o que muda completamente a interpretação sobre funções, responsabilidades e até valores envolvidos. Mesmo assim, o esclarecimento não foi suficiente para encerrar a polêmica. Pelo contrário. Para uma parte do público, o fato de Virgínia dizer que não sabe exatamente quanto as funcionárias ganham gerou ainda mais questionamentos. Alguns enxergaram isso como algo normal, considerando sua rotina intensa e a divisão de responsabilidades familiares. Outros viram como um distanciamento excessivo de quem emprega. A internet, como sempre, se dividiu. Virgínia também fez questão de elogiar as profissionais, destacando que elas cuidam do que ela chamou de seu bem mais precioso. Uma fala que, para muitos, soou sincera. Para outros, estratégica. Nas redes, comentários começaram a surgir comparando a situação com a realidade da maioria das famílias brasileiras. Teve quem dissesse que o problema não era o valor em si, mas a desigualdade. Outros rebateram afirmando que ninguém é obrigado a ganhar igual e que quem pode pagar por um serviço especializado tem todo o direito de fazê-lo. Enquanto isso, a fala da babá continuava circulando. Ela afirmou que trabalha com a família desde o nascimento de Maria Alice e reforçou que gosta dos dois patrões, deixando claro que continuará torcendo por ambos, independentemente da separação. Uma declaração que muitos interpretaram como maturidade, outros como submissão, e alguns como simples gratidão profissional. O que chama a atenção
É como um elogio virou munição para uma guerra de narrativas. De um lado, pessoas acusando a influenciadora de viver em uma bolha completamente desconectada da realidade do brasileiro comum. Do outro, fãs defendendo que sucesso financeiro não deveria ser motivo de ataque, muito menos de julgamento público sobre como alguém administra sua própria casa. Também surgiram questionamentos sobre o papel da internet nesse tipo de debate. Até que ponto o público tem direito de saber quanto ganha um funcionário privado? Será que a curiosidade ultrapassou os limites da ética? Ou figuras públicas precisam aceitar que tudo, absolutamente tudo, será colocado sob escrutínio? Outro ponto que gerou discussão foi o timing. Por que esse assunto voltou justamente agora? Muitos acreditam que a separação de Virgínia e Zé Felipe abriu espaço para que qualquer detalhe da vida deles se tornasse pauta. Outros enxergam nisso uma tentativa de descredibilizar a imagem da influenciadora em um momento de fragilidade emocional. Nada disso foi confirmado, mas as suspeitas seguem alimentando comentários, vídeos e debates acalorados. O fato é que, mesmo após o desmentido, o boato continua circulando. Isso levanta uma questão ainda mais profunda sobre como a desinformação se espalha e se mantém viva, mesmo quando confrontada com declarações oficiais. Para parte do público, a verdade pouco importa. O que engaja é a polêmica, o choque, a comparação. No meio de tudo isso, as próprias babás acabam sendo colocadas em uma posição desconfortável. Elas não pediram visibilidade, não buscaram fama e, ainda assim, se tornaram personagens centrais de uma narrativa criada fora do controle delas. Enquanto a internet debate números, elas seguem trabalhando, cuidando de crianças que cresceram sob seus cuidados desde os primeiros dias de vida. E talvez esse seja o ponto mais ignorado em toda essa história. O vínculo humano, a confiança construída ao longo dos anos e o profissionalismo que vai muito além de cifras. Mas, em um ambiente digital movido por cliques, essa parte raramente ganha destaque. A partir desse ponto, a polêmica deixa de ser apenas sobre números e passa a revelar algo muito mais profundo sobre a relação entre público e figuras públicas. Porque quando o nome de Virgínia Fonseca entra em qualquer discussão, dificilmente o debate permanece superficial. Tudo se amplifica, tudo ganha camadas, tudo vira símbolo de algo maior. O salário das babás, que deveria ser um assunto restrito à vida privada e à relação trabalhista entre empregador e funcionário, se transforma em espelho de frustrações coletivas, comparações sociais e julgamentos morais que dizem muito mais sobre quem comenta do que sobre quem é comentado. A intensidade da reação chama atenção. Não é apenas curiosidade. Há um tom de revolta em muitos comentários, como se o simples fato de existir a possibilidade de alguém ganhar bem para cuidar dos filhos de uma influenciadora fosse por si só uma afronta. Alguns internautas questionam como alguém pode receber valores considerados altos enquanto milhões de brasileiros lutam para sobreviver com salários mínimos. Outros usam isso como argumento para atacar Virgínia diretamente, colocando sobre ela uma culpa que vai muito além de sua realidade individual, como se fosse responsável por uma desigualdade estrutural que existe muito antes dela. Ao mesmo tempo, há um grupo igualmente barulhento que reage com indignação oposta. Pessoas que defendem que o dinheiro é dela, que o sucesso foi construído, que ninguém deveria se incomodar com quanto uma família paga seus funcionários. Para esses, a polêmica é vista como puro recalque, uma dificuldade coletiva de lidar com o sucesso alheio. E é justamente nesse choque de narrativas que o assunto ganha força, porque não se trata apenas de Virgínia ou das babás, mas de visões de mundo completamente diferentes colidindo em tempo real nas redes sociais. A mídia tradicional não ficou de fora. Portais de notícias, colunas de fofoca e perfis especializados em celebridades passaram a repercutir o caso, muitas vezes com títulos estrategicamente ambíguos. Alguns reforçam o desmentido. Outros relembram o boato de 2023. Outros destacam a fala da babá elogiando os patrões. Cada abordagem alimenta um tipo diferente de reação. Para quem já desconfia, qualquer manchete vira confirmação. Para quem defende, qualquer crítica vira perseguição. O detalhe de Virgínia afirmar que não sabe exatamente quanto as babás ganham é um dos pontos mais explorados. Há quem veja nisso uma atitude comum em famílias onde a administração é dividida, especialmente quando existe uma estrutura maior envolvendo funcionários, contadores e gestores. Mas há também quem enxergue isso como um símbolo de distanciamento, como se o empregador não se importasse o suficiente para saber quanto paga a quem cuida de seus filhos. Esse contraste de interpretações mostra como a mesma informação pode ser usada para sustentar argumentos completamente opostos.
Outro aspecto que intensifica a polêmica é a presença de enfermeiras na equipe. Esse detalhe muda a percepção de muita gente, mas não de todos. Alguns reconhecem que profissionais de saúde têm salários mais elevados, ainda mais quando trabalham em regime diferenciado, com carga horária intensa e responsabilidade constante. Outros ignoram esse fator e continuam focando apenas no número que viralizou, mesmo sem confirmação. Isso revela uma tendência clara da internet de se apegar à versão mais chocante, independentemente da complexidade dos fatos. A fala da babá, que poderia ter encerrado o assunto com um tom humano e conciliador, acabou se tornando combustível. Ao dizer que gosta dos dois patrões e que torce por ambos, ela foi interpretada de várias formas. Para alguns, é a prova de que o ambiente de trabalho é saudável e respeitoso. Para outros, é vista como medo de se posicionar ou até como uma tentativa de se proteger profissionalmente. Há ainda quem vá além, insinuando interesses ocultos, mesmo sem qualquer indício concreto. Esse tipo de leitura revela muito sobre a desconfiança generalizada que domina as redes sociais. A separação de Virgínia e Zé Felipe funciona como pano de fundo constante. Tudo é analisado à luz desse rompimento. Há quem questione se as babás continuarão trabalhando da mesma forma, se haverá mudanças na rotina das crianças, se o clima interno da casa mudou. Mesmo sem qualquer informação oficial nesse sentido, as hipóteses se multiplicam. A internet parece ter dificuldade em aceitar que nem tudo precisa ser exposto, comentado ou resolvido publicamente. Também surge um debate sobre exposição. Até que ponto funcionários de figuras públicas estão preparados para lidar com a curiosidade extrema do público? A babá não é influencer, não escolheu a fama, mas ao trabalhar para alguém extremamente conhecido, acaba sendo puxada para esse universo sem aviso prévio. Seu comentário, feito talvez com a intenção de acalmar ânimos, acabou tendo efeito contrário. Isso levanta uma reflexão sobre como qualquer fala, por mais simples que seja, pode ganhar proporções inesperadas quando envolve nomes famosos. Enquanto isso, o boato do valor exato continua sendo repetido como se fosse verdade absoluta em muitos espaços. Mesmo com o desmentido claro, a narrativa do suposto salário de R$20 mil segue viva. Isso mostra como a lógica das redes sociais não é guiada pela verificação, mas pelo impacto. O número impressiona, choca, gera comparação imediata. E é isso que faz com que ele continue sendo compartilhado, mesmo sem base confirmada. Há também uma camada mais silenciosa da discussão, formada por pessoas que trabalham como babás, cuidadoras e profissionais da área. Muitos relatam nos comentários suas próprias experiências, falando sobre jornadas longas, falta de reconhecimento e salários baixos. Para essas pessoas, a polêmica toca em uma ferida real. Não se trata de Virgínia especificamente, mas de um mercado de trabalho muitas vezes desvalorizado. Ao ver um boato de salário alto ganhar repercussão, surgem sentimentos mistos de esperança, revolta e frustração. Outros levantam a questão da responsabilidade envolvida. Cuidar de crianças pequenas, ainda mais em uma família extremamente exposta, não é um trabalho comum. Há pressão, há riscos, há uma rotina intensa. Isso justificaria salários mais altos? Para alguns, sim. Para outros, isso não muda o fato de que a disparidade entre realidades continua sendo chocante. E, novamente, o debate sai do campo individual e entra em uma discussão social muito mais ampla. Virgínia, por sua vez, segue sendo observada de perto. Cada movimento, cada fala, cada silêncio é interpretado. Há quem diga que ela deveria se posicionar mais, explicar melhor, abrir números. Outros afirmam que ela já falou até demais e que não deve satisfações sobre sua vida privada. Essa cobrança constante revela o peso de ser uma das maiores influenciadoras do país, onde até questões domésticas se tornam pautas nacionais. O curioso é perceber como a figura de Margarete Serrão, mãe de Virgínia, também entra na narrativa. Ao dizer que é a mãe quem cuida desses detalhes, Virgínia acaba transferindo parte da atenção para ela. Alguns veem isso como sinal de confiança familiar. Outros questionam se isso é comum ou se é apenas uma forma de se afastar da polêmica. Mais uma vez, nada disso é comprovado, mas as interpretações seguem se acumulando. A cada novo vídeo, postagem ou matéria, o assunto ganha uma nova camada. Influenciadores comentam, canais de opinião analisam, perfis de fofoca inflamam. Cada um adiciona sua própria leitura, muitas vezes carregada de emoção e julgamento. O algoritmo faz o resto, entregando o conteúdo para quem já está predisposto a se indignar ou defender. Assim, a polêmica se retroalimenta, crescendo sem precisar de novos fatos.
E talvez o ponto mais inquietante seja justamente esse. Não há novidade concreta. Não há revelação bombástica. Não há confirmação de valores absurdos. Mesmo assim, o tema continua rendendo engajamento. Isso revela algo essencial sobre o funcionamento das redes sociais e sobre o interesse coletivo. O salário das babás vira apenas um pretexto para discutir sucesso, privilégio, desigualdade, moralidade e até caráter. No meio desse turbilhão, as crianças que deveriam ser o centro de cuidado e proteção acabam sendo citadas indiretamente em debates que não têm relação direta com elas. Isso levanta outra questão sensível sobre os limites da exposição infantil em famílias famosas. Até que ponto tudo isso é saudável? Essa pergunta aparece em comentários mais reflexivos, mas rapidamente é engolida pelo barulho da polêmica principal. A gravidade do caso não está em um número específico, mas na forma como ele foi usado para alimentar narrativas. Um boato antigo ressurge, uma fala é reinterpretada, um desmentido é relativizado. Tudo isso cria um ambiente onde a verdade se torna secundária. O que importa é o impacto, o engajamento, a reação. E enquanto a internet discute, a vida real segue. As babás continuam trabalhando. Virgínia continua sua rotina. A separação segue sendo processada longe das câmeras em muitos aspectos. Mas a polêmica permanece, pairando como uma sombra, pronta para ser reacendida a qualquer momento por um novo comentário, um novo recorte, uma nova interpretação. E quanto mais o tempo passa, mais fica claro que essa história não se sustenta apenas pelo que foi dito ou desmentido, mas pela necessidade constante da internet de encontrar símbolos para canalizar frustrações coletivas. O salário das babás virou símbolo. Virgínia virou símbolo. A família virou símbolo. E quando algo se torna símbolo, ele deixa de ser tratado com racionalidade. Passa a ser interpretado, distorcido e usado conforme a emoção de quem comenta. É por isso que, mesmo sem novos fatos, o assunto continua vivo, pulsando, reaparecendo em ciclos quase previsíveis. Basta um comentário isolado, um corte fora de contexto, um vídeo de reação mais exaltado, e tudo recomeça. A mesma pergunta volta a circular, os mesmos números são repetidos, as mesmas opiniões extremas ressurgem. É como se o desmentido nunca tivesse existido para uma parte do público. Isso revela um fenômeno inquietante. Na era digital, a verdade não compete em igualdade com a versão mais polêmica. A verdade é silenciosa, enquanto o boato é barulhento. E o barulho vence. Há também um elemento psicológico poderoso em jogo: comparação. Muitas pessoas não estão realmente interessadas no contrato de trabalho das babás, mas no contraste entre suas próprias realidades e a vida que enxergam nas redes sociais. Quando alguém vê uma influenciadora vivendo em um padrão inalcançável para a maioria, qualquer detalhe vira gatilho. O salário das babás entra nesse lugar porque toca diretamente na noção de valor, mérito e justiça. Por que alguém ganha isso e eu não? Por que a vida dela parece tão distante da minha? Essas perguntas não são feitas de forma consciente, mas se manifestam como críticas, ataques e indignação. E quanto mais Virgínia cresce, mais esse efeito se intensifica. Não importa o quanto ela explique, desminta ou esclareça. Para alguns, ela sempre representará o excesso, o privilégio, o que sobra. Isso faz com que qualquer narrativa envolvendo dinheiro ganhe uma carga emocional desproporcional. O problema nunca foi apenas o número, mas o que ele representa na mente de quem lê. Outro ponto que alimenta a polêmica é a desconfiança generalizada em relação a influenciadores. Existe uma percepção, muitas vezes alimentada por casos reais do passado, de que tudo é encenação, tudo é marketing, tudo é calculado. Então, quando uma babá elogia os patrões publicamente, parte do público não consegue aceitar aquilo como espontâneo. Sempre surge a dúvida: será que foi pedido? Será que houve interesse? Será que é medo de perder o emprego? Mesmo sem qualquer evidência, essas perguntas se espalham porque encaixam perfeitamente na narrativa de suspeita que já existe. A mídia digital entende isso como ninguém. Muitos conteúdos são produzidos não para esclarecer, mas para provocar. Títulos são construídos para sugerir mais do que dizem. Palavras como suposto, bastidores, polêmica, verdade por trás de tudo aparecem com frequência. E isso não acontece por acaso. Funciona. Gera clique, gera comentário, gera retenção. O caso das babás se torna, então, matéria-prima perfeita para esse tipo de abordagem, porque mistura fama, dinheiro, família e conflito emocional. Enquanto isso, qualquer tentativa de encerrar o assunto parece inútil. Se Virgínia se cala, dizem que é porque está escondendo algo. Se fala, dizem que é porque está tentando controlar a narrativa. Se elogia as funcionárias,
dizem que é teatro. Se não elogia, dizem que é frieza. Não existe saída confortável quando se está nesse nível de exposição. E talvez seja isso que muita gente não percebe ao comentar com tanta agressividade. A figura pública perde o direito ao benefício da dúvida. O debate também revela uma contradição curiosa. Muitas das mesmas pessoas que criticam a suposta remuneração alta são as que defendem melhores salários, mais valorização profissional e reconhecimento do trabalho de cuidado. Quando surge a possibilidade de alguém estar sendo bem remunerado por cuidar de crianças, a reação não é comemoração, mas revolta. Isso mostra como o incômodo não está no salário em si, mas em quem paga e em quem recebe. Outro aspecto pouco falado, mas extremamente relevante, é a carga emocional envolvida no trabalho dessas profissionais. Cuidar de crianças desde o nascimento cria laços. Não se trata apenas de um serviço mecânico. Existe afeto, responsabilidade, confiança. Quando a babá diz que trabalha com a família desde Maria Alice, ela está falando de anos de convivência diária, de noites mal dormidas, de momentos íntimos que ninguém vê. Reduzir tudo isso a um número é uma simplificação que agrada à polêmica, mas apaga a complexidade da relação humana. Mesmo assim, a internet prefere o conflito. Prefere a suspeita. Prefere a versão que gera mais reação. E assim, cada comentário vira uma nova faísca. Pessoas discutem entre si como se estivessem falando de um caso pessoal. Amizades virtuais se rompem. Ofensas são trocadas. Julgamentos são feitos com convicção absoluta. Tudo isso em torno de um boato que já foi negado. É impossível ignorar também o efeito do algoritmo. Quanto mais as pessoas comentam, mais o conteúdo é entregue. Quanto mais indignação, mais alcance. Isso cria um incentivo perverso para manter a polêmica viva. Mesmo quem critica acaba contribuindo para a viralização. O debate se retroalimenta de forma quase automática, sem que ninguém precise adicionar novas informações. E assim, o assunto deixa de ser sobre babás e salários e passa a ser sobre o próprio funcionamento da internet. Sobre como a atenção é capturada. Sobre como a indignação se tornou moeda. Sobre como histórias pessoais viram entretenimento coletivo. Virgínia, nesse contexto, é apenas uma peça central em um mecanismo muito maior. O mais intrigante é que, apesar de tudo isso, o público continua pedindo mais. Quer mais detalhes, mais explicações, mais posicionamentos. Como se fosse possível esgotar uma polêmica que, na verdade, não depende de fatos, mas de emoções. Mesmo que amanhã surgisse um comprovante, um contrato, um valor exato, é provável que o debate continuasse. Porque sempre haveria alguém insatisfeito, desconfiado ou disposto a reinterpretar. E é nesse ponto que a reflexão se torna inevitável. Até que ponto essa curiosidade é saudável? Até onde vai o direito de questionar e onde começa a invasão? Quando o interesse público se transforma em vigilância constante? Essas perguntas não têm respostas simples, mas precisam ser feitas. O caso das babás de Virgínia Fonseca é apenas mais um exemplo de como a era digital opera. Um detalhe privado se transforma em debate público. Um boato se torna mais forte que um esclarecimento. Uma fala conciliadora vira motivo de suspeita. E tudo isso acontece porque existe uma audiência ávida por julgamento, comparação e conflito, disposta a consumir e reproduzir polêmicas mesmo sem novas informações. Se você chegou até aqui, é porque esse tema também te provoca de alguma forma. Então se inscreve no canal, curte o conteúdo e acompanha os próximos desdobramentos, porque enquanto houver internet, engajamento e curiosidade, essa história ainda vai render muitos capítulos. E agora, fica a reflexão final. O problema é realmente o salário das babás, ou o desconforto coletivo em aceitar que a vida alheia não precisa seguir os mesmos padrões da maioria? Comenta o que você pensa e continua esse debate.